Tal qual como fazemos neurodinâmicas para a lombar e cervical, não é? Flexo braquial e lombar sagrado, fazemos da mesma forma para os nervos, mobilização neural dos nervos do ombro. Ou seja, nervo axilar ou circunflexo, vai inervar o deltoide e pequeno redondo, e o nervo supraescapular, que inerva o supraespinhoso e infraespinhoso. Podemos trabalhar em tensão ou em deslize mesmo, não é? Em tensão, para o caso de haver um problema mais crónico, em que há sobretudo restrição de movimento do supraespinhoso ou do infraespinhoso, ou restrição de movimento do deltoide ou do pequeno redondo, ok? O nervo circunflexo ou axilar, que dá a volta por baixo da axila e faz um trajeto circunflexo, sobretudo raiz da C5, e que passa por baixo da axila, acompanha a artéria axilar e dá a volta depois para inervar a bursa subdeltoideia, a parte posterior da cápsula, mas também músculos deltoide e pequeno redondo. Okay? É sobretudo um nervo lesionado em luxações do ombro ou subluxações do ombro ou injeções intramusculares, okay? Porque o nervo circunflexo é mais superficial quando vem a esta parte média do deltoide. E, portanto, pode ser um paciente que tenha uma dor nesta parte lateral e posterior do ombro, ok? E que vocês, na vossa avaliação neurodinâmica, percebem que se estirarem o nervo axilar, circunflexo, com este movimento, e se pedirem para fazer uma flexão contralateral cervical, se este movimento agravar os sintomas, sem mexer o ombro, significa que está a haver aqui uma posição de tensão do tecido nervoso, ok? Ou seja, diferente de um problema só do ombro, em que é um movimento ativo e passivo, ou só ativo, que faz a dor no ombro, não é? Se eu posicionar um movimento de tensão do tecido nervoso e aumentar a tensão no seu segmento cervical, pelo plexo cervical, assim ou assim, e este movimento agravar os sintomas do paciente, então posso entender que o que estou a fazer ali é um movimento de tensão do tecido nervoso. Então há compromisso do tecido nervoso. Estou-me a fazer entender? Então, para tratar isto, por exemplo, numa lesão do deltoide, numa lesão da bursa, numa lesão da cápsula posterior, ok? Em que o vosso tratamento passa por ser tratamento manual, mas vocês percebem que há uma componente de tecido nervoso a afetar ou a contribuir para os sintomas. Estou-me a fazer entender? Okay. Ou seja, o tecido nervoso perdeu alguma capacidade de mobilização, de deslize, de tensão sobre aquelas estruturas interfácicas, ok? Pode ter criado aderências ou para ser comprimido por algum músculo hiperstónico. Por exemplo, pelo pequeno redondo, que é mesmo posterior à cápsula, para onde passa as coisas, pelo próprio deltoide, ao nível das costelas, por onde ele passa também. Depois é toda a vossa avaliação do tecido interfácico, por onde passam as raízes nervosas e onde termina o nervo periférico, ok? Já não aconteceu A própria palpação do deltoide médio, do deltoide posterior, ok? É aqueles casos que aquilo teima a não passar, a não melhorar só com o tratamento manual. Não é? Então vão avaliar como é que o tecido nervoso se comporta sobre as suas interfaces. Okay? Num caso que seja muito doloroso, então não vamos usar técnicas de tensão, que são adicionar tensão numa ponta e na outra ponta. Isto seria uma técnica de tensão. Okay. O que é que aprendemos? Que se elevar o ombro vai recolher a tensão do plexo. Não é? Chega mais para aqui. Portanto, o ombro tem que ficar numa posição neutra, okay? Não deixar de elevar, e o braço numa rotação interna para alongar o tecido nervoso e a flexão contralateral para provocar uma tensão sobre os dois polos. Okay? Isto seria uma técnica de tensão, eventualmente com participação do doente, fazer aumentar a rotação interna, okay? E retira a tensão. Foi, não foi? Okay? Vão ver? É mais ou menos a mesma coisa como foi para o plexo braquial, só que foi ao contrário. O princípio é sempre ou mantendo só a rotação interna, okay? E aumenta a tensão. Okay? 1, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. É sentir que há cedência de tecidos na mesma, com atenção ao quadro, se piora ou que está, se vai agravando ou vai melhorando os sintomas. Okay? Uma técnica de deslize seria, por exemplo, o braço em posição neutra,
aumentava a tensão do plexo cervical, retirava a tensão num ponto e ele fazia rotação interna. Ok? Isto seria isto. Técnica de deslize, ok? Deslize como? Quando um quadro doloroso em que o paciente não suporta e o tecido não suporta um aumento de tensão nas duas pontas, ok? Então queremos melhorar só o fluxo axoplasmático, a absorção de edema, a vascularização do tecido nervoso, sem irritar ou sem tensionar as duas pontas, não é? No fundo é fazer um alongamento, mas em vez de ser um alongamento nos dois extremos, porque causa muita dor, fazer um alongamento só numa das extremidades, ok? Para o nervo supraescapular, que vai inervar Aquele era circunflexo. que vai inervar o supraespinhoso e o infraespinhoso, que passa por baixo do ligamento conoide de ligamento supraescapular, okay? Na fossa supraescapular da omoplata, okay? Palpável até aqui, abaixo da clavícula, okay? Com o mesmo princípio, ou seja, alongo o tecido neural, ou seja, alongo o infraespinhoso e o supraespinhoso também. E esta seria uma técnica de tensão, em que estão as duas extremidades alongadas. Okay? Eu posso pedir com a participação do paciente também, alongar ainda mais. Alonga mais o braço. Okay? Ou uma técnica de deslize longa. Isto seria uma técnica de deslize, ok? Beijo. Estou aqui, beijo. Ok? Lembrar ali Nica Nesas, quando se ri, levanta a cara. Desde que tu e a Lady Somos principalmente. E nas mamas também. São desridas. É da leite. Ok? Recapitulando. Não vou explicar isto de outra vez, porque vocês já conhecem isto. Rotação interna para estirar o nervo circunflexo, com a estabilização do ombro. Isto na sequência da cervical faz sentido, estamos a falar do plexo cervical na mesma. A técnica de tensão que aumenta a tensão nas duas pontas, aumenta aí a tensão. A rotação A interna. rotação. Ok? Isso. Ou uma técnica de deslize. Faz. Aumenta a tensão. E retira. Ok? Ou supraescapular. A fossa supraescapular. Ok. Por cima do ligamento supraescapular. Saboroso. Dói, não dói? Levanta a cabeça. Dói, mas alivia. Tá, mas alivia. Já bastante. Ai. Tensão. Aumenta a tensão. Fátima. Opa! E deslize. Ok? Recolhe. Recolhe. Ok? É lá. Gostoso. Coisa boa. Quem é que ainda não fez estas? Vocês já fizeram? Vocês que não fizeram querem fazer? Ou não? Sim?